Na tranquila cidade de Springfield, Missouri, em um dia normal de aula em março de 2024, algo inimaginável estava prestes a acontecer. Um atirador estava indo em direção a uma escola primária, armado, perigoso e sem ser detectado. Mas o destino tinha outros planos. Porque observando de uma varanda de madeira a poucos quilômetros de distância estava Shadow, um pastor alemão K9 aposentado com um coração ainda treinado para proteger. Ele não deveria mais estar trabalhando. Ele estava velho, fora de serviço, vivendo seus últimos anos pacíficos. Mas naquela manhã, quando o perigo se aproximava e vidas inocentes estavam em jogo, Shadow fez algo que ninguém esperava: correu em direção à ameaça. O que ele fez em seguida impediria uma tragédia, salvaria dezenas de crianças em idade escolar e lhe renderia o título de herói da vida real. Isso não é ficção. Esta é uma história real de bravura, instinto, lealdade e um cão que se recusou a desistir quando mais importava. Se você é pai, mãe, professor, amante de cães ou alguém que ainda acredita que heróis andam entre nós, então você precisa ouvir o que Shadow fez. Porque esta não é apenas uma história sobre um cão, é sobre o poder da confiança, a coragem de agir e como um cão policial aposentado salvou uma escola inteira de um desastre. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o ícone do sino, porque trazemos a você as histórias reais mais inspiradoras, emocionantes e poderosas toda semana. E hoje homenageamos Shadow, o cão que se posicionou entre a inocência e a maldade e não vacilou. 14 de março de 2024. Era o tipo de manhã que parecia segura, que parecia comum. No coração de Springfield, Missouri, o sol espreitava por cima dos telhados, o sol estava fazendo os gramados parecerem dourados e os playgrounds. Os pássaros cantavam, as portas dos ônibus abriam e fechavam. As crianças corriam pulando pelo asfalto em direção à entrada da escola primária de Springfield. Dentro da escola, os professores preparavam suas aulas. O cheiro de lápis apontados e café da manhã quente do refeitório pairava nos corredores. Então veio o estalo habitual do alto-falante. Os anúncios matinais estavam começando. Ninguém suspeitou de nada. Ninguém sabia que o perigo estava se aproximando silenciosamente. A 2 quarteirões de distância, numa rua lateral perto da Avenida Lincoln, um sedã cinza parou ao lado de um hidrante. Era possível ouvir o motor tic-taqueando enquanto esfriava. Dentro do carro, um homem de uns 30 e poucos anos estava sentado, imóvel. Seu rosto estava inexpressivo. Suas mãos se moviam lentamente. Cuidadosamente, com propósito, ele estendeu a mão para o banco do passageiro. Uma mochila preta estava lá, bem fechada. Ele a abriu. Dentro havia uma pistola semiautomática, carregadores extras e um caderno rabiscado com pensamentos raivosos e nomes riscados. Ele tirou a arma, destravou-a, carregou-a e guardou-a na calça jeans. Sua respiração mudou. Ele abriu a porta. Do outro lado da cidade, a policial Mia Thompson estava servindo sua segunda xícara de café. Seu pastor alemão Shadow? Ele estava bem ali, aos pés dela. Ele estava estendido na varanda como se fosse o dono do lugar. Seu casaco brilhava à luz. Suas orelhas se aguçavam a cada som que passava, mesmo aposentado. Shadow estava sempre alerta, sempre ouvindo. Mia era parceira de Shadow há quase uma década. Juntos, eles trabalharam em patrulhas de narcóticos, pessoas desaparecidas e prisões perigosas. Ela confiava nele mais do que na maioria das pessoas, você sabe. E quando ele finalmente ficou velho demais para o serviço ativo, ela o trouxe para casa não apenas como um parceiro, mas como família. Naquela manhã, quando Mia ligou a TV em sua cozinha, algo fez Shadow se levantar. Não de uma forma preguiçosa, mas rápido. Alerta. Seu rabo enrijeceu. Seu corpo se inclinou em direção à janela. Mia olhou para ele e imediatamente reconheceu aquela postura. O que foi, garoto? Ela perguntou, mas Shadow já havia se movido para a porta. Ele latiu uma vez, curto e agudo, urgente. Na escola primária de Springfield, os corredores estavam agora zumbindo. As crianças correram para seus armários. Os professores estavam em suas portas cumprimentando os alunos.
Na sala de aula 3B, a senhora Lane sorriu enquanto distribuía materiais de arte para o projeto da manhã de hoje. Eles estavam desenhando flores da primavera. No ginásio, o treinador Reynolds apitou para iniciar uma volta de aquecimento. E lá fora, o homem com a arma já estava atravessando o estacionamento da faculdade. Ele manteve a cabeça baixa. Um boné de beisebol sombreava seu rosto. Ninguém o notou a princípio, apenas mais um adulto andando perto da escola. Mas uma professora, a senhorita Avery, que estava entrando do plantão matinal, estava esperta. Algo no jeito como ele se movia não parecia certo. Ela parou. Seus olhos se estreitaram. Ele não estava caminhando em direção à secretaria. Ele não estava segurando um crachá de visitante. E a mão perto da cintura? Parecia apenas estranha. Então ela a viu. Era claramente uma arma, sem dúvida, sob a camisa. A senhorita Avery não gritou. Ela não correu. Ela não gritou. Não correu. Ela apenas se virou, voltou para dentro e apertou o botão de bloqueio. As luzes diminuíram. As portas se fecharam com um clique. Os professores receberam o sinal. Os alunos foram instruídos a se esconderem embaixo das carteiras, ficarem quietos e esperarem. O intruso estava agora a apenas 15 metros da entrada. O telefone da policial Mia vibrou. Era um alerta de texto do departamento. Bloqueio da educação elementar de Springfield. Possível ameaça armada. Policiais na rota. Ela nem terminou de ler antes de pegar as chaves. Shadow já estava perto da porta, choramingando e girando em círculos. Ele sabia. Mia parou por um instante. Shadow estava aposentado. Este não era mais o seu trabalho. Mas algo bem no fundo dela sabia que este momento era diferente. Esta não era uma blitz. Este não era um treinamento. Ela abriu a porta. Vamos, Shadow. Eles saíram da garagem em segundos. De volta à escola, o homem alcançou as portas e as encontrou trancadas. Ele puxou as maçanetas. Olhou através do vidro. O corredor estava vazio. Escuro, meio assustador, na verdade. Nenhum aluno, nenhum movimento. Ele bateu na porta uma vez, 2 vezes. Então ele pegou a arma. Lá dentro, a câmera de segurança piscou em vermelho. O despachante de emergência da escola já estava retransmitindo atualizações para os policiais a caminho. As imagens da câmera de segurança? Elas mostravam claramente a arma. Como ele parecia agressivo pelo jeito espasmódico que estava se movendo. Isso não era alarme falso. Então ele começou a circular pela escola procurando uma maneira de entrar. Assim que ele contornou os fundos perto da área do playground onde os alunos do jardim de infância estavam minutos antes de Shadow chegar. A viatura de Mia mal parou e bam! Shadow saiu do banco de trás. Ele correu, rápido, sem hesitação, sem medo. O cara, ele nem viu Shadow chegando. Shadow o atingiu por trás em alta velocidade. E agarrou o braço do cara. O mesmo braço que estava indo para a arma. O impacto o desequilibrou. A arma caiu. Ela caiu ruidosamente no asfalto. Shadow segurou firme, um rosnado baixo e feroz ecoando em seu peito. O homem tentou revidar, mas Shadow era treinado. Precisão, pressão, controle. Mia sacou sua arma gritando comandos. E assim como aquele reforço estava lá, os policiais algemaram o suspeito, prenderam a arma e declararam a área segura. Shadow ficou de guarda o tempo todo, imóvel, inabalável. Quando acabou, Mia se ajoelhou ao lado dele. Bom garoto, ela sussurrou. Você conseguiu. Dentro da escola, os alunos ainda estavam se escondendo. Mas em poucos minutos os professores foram informados de que havia acabado. As crianças estavam seguras. A ameaça havia desaparecido. A notícia se espalhou pela cidade rapidamente. Os pais chegaram em lágrimas. Pode acreditar que os abraços estavam um pouco mais apertados naquele dia. Ninguém se machucou. Nenhuma criança se machucou. Tudo porque um cachorro, um K9 aposentado, simplesmente não desistia quando realmente importava. Pode apostar que o noticiário foi à loucura com essa história. As vans de notícias se enfileiram como dominós do lado de fora da prefeitura.
Eram apenas 8 da manhã e as ruas já fervilhavam de repórteres, cidadãos curiosos e equipes de filmagem montando tripés. Springfield, uma cidade conhecida por seus bairros tranquilos e colinas onduladas de Ozark, estava agora no centro de uma conversa nacional. A foto de Shadow estava em todas as primeiras páginas, seu nome em todas as transmissões. Mas dentro de sua modesta casa perto da Rota 60, a policial Mia Thompson estava sentada à mesa da cozinha olhando para seu café frio. Shadow estava encolhida no chão ao lado de sua cabeça apoiada em suas patas. A adrenalina havia sumido. Agora vinha o peso. Mia acariciou suavemente o espaço entre as orelhas de Shadow. Você está bem, amigo? Ele soltou um bufo suave, não exatamente um suspiro, mas quase. Ela olhou para o telefone. Mais de 100 chamadas perdidas. Mensagens de voz da rádio local CNN Fox News, do gabinete do prefeito. E uma mensagem de voz da mãe dela dizendo: Ikuote, estou orgulhosa de você, querida Ikuote. Mas Mia não se sentia heróica. Ela se sentia cansada, dolorida, e no fundo do estômago havia um pensamento assombroso. Isso realmente faz você pensar, não é? Tudo poderia ter sido tão diferente. Qual você acha que foi o momento crítico aqui? Ela repetiu a cena em sua mente a noite toda. A expressão vazia do homem. A velocidade com que Shadow se moveu. A fração de segundo em que a arma escorregou de sua mão. Imagine isso por um segundo. E se Shadow tivesse sido um pouco mais lento? O quanto você acha que o tempo importava nessa situação? E se o botão de bloqueio tivesse falhado? E se uma criança tivesse ficado do lado de fora apenas alguns segundos a mais? Ela olhou para Shadow novamente. Você o salvou. Você me salvou. Enquanto isso, na escola primária de Springfield, os corredores estavam estranhamente silenciosos. Embora a escola estivesse tecnicamente aberta, muitos pais optaram por manter seus filhos em casa por alguns dias. O superintendente Dias anunciou um cronograma modificado e convidou conselheiros de trauma para falar com alunos e funcionários. A senhorita Avery, a professora que avistou o intruso, estava sentada em silêncio à sua mesa. Ela mal havia dormido. Seu telefone não parava de vibrar com mensagens de gratidão. Seu raciocínio rápido havia iniciado o confinamento. Mas, assim como Mia, ela não conseguia deixar de imaginar os Ikuote, e se Ikuote. No corredor, desenhos de flores da sala de aula 3B ainda decoravam as paredes. Pétalas de giz de cera e rabiscos amarelo-sol pareciam deslocados agora, resquícios alegres de um dia que quase se tornou trágico. A escola instalou novas melhorias de segurança naquela semana. Portas de vidro reforçadas, uma segunda cerca perimetral e um sistema de câmeras atualizado. Os pais foram convidados a participar de workshops sobre segurança e o conselho escolar prometeu melhor financiamento para iniciativas de saúde mental e segurança escolar. Mas, além da logística, algo mais profundo havia mudado. Springfield não era apenas uma cidade com um quase acidente. Era uma cidade que enfrentou a escuridão e sobreviveu. Shadow estava no centro dessa história. Em 16 de março, uma celebração em toda a cidade foi realizada em sua homenagem. Centenas de pessoas se reuniram no Parque Central, muitas vestindo camisetas do time Shadow. Crianças locais fizeram cartazes: "Obrigado Shadow", e "Nosso Cavaleiro Latidor". Mia ficou no palco desconfortável sob os holofotes. Shadow sentou-se ao seu lado, batendo suavemente o rabo no chão do palco. O prefeito Lawson pegou o microfone. Em tempos de perigo, procuramos heróis. Às vezes, eles usam uniformes. Às vezes, eles usam peles. Hoje, honramos um verdadeiro protetor, um que não pediu recompensa, apenas a chance de servir novamente. Ele prendeu uma medalha no colarinho de Shadow. A multidão explodiu. Repórteres tentaram cercar Mia após a cerimônia, mas ela educadamente recusou entrevistas. Ela caminhou pela multidão com Shadow, aceitando tapinhas e palavras gentis, mas mantendo o foco nele. Naquela noite, em casa, Mia sentou-se na varanda com Shadow. As estrelas estavam claras. A noite estava silenciosa novamente.
Você sabe, ela disse, tomando um gole de sua bebida. Eles estão falando sobre nomear a nova ala da escola em sua homenagem. Shadow inclinou a cabeça. Ela riu. Eu sei, você prefere perseguir esquilos. Ele acariciou sua perna. Naquele momento, Mia percebeu que suas vidas haviam mudado. Shadow havia saído da aposentadoria não apenas para deter um homem, mas para lembrar a uma cidade o que é coragem. E Springfield nunca esqueceria. Os dias após o terrível lockdown na escola primária de Springfield foram repletos de alívio, mas também de uma onda avassaladora de emoções, medo. Emoções, medo, gratidão e uma necessidade urgente de cura. A cidade mudou para sempre. Famílias se reuniram com força, pais abraçaram seus filhos por mais um tempo e a frase "Iquote, estamos seguros" Iquote, ecoou por toda parte. No entanto, sob a superfície das manchetes agradecidas e das celebrações heróicas, havia uma história complexa de trauma. Recuperação e o vínculo inquebrável entre uma comunidade e seu anjo da guarda de 4 patas, Shadow. Springfield, uma cidade de quase 170 mil habitantes aninhada no coração do Missouri, nunca havia enfrentado nada parecido. A ideia de um intruso armado em uma escola primária local destruiu a ilusão de segurança em que os pais confiavam há muito tempo. Foi um choque profundamente sentido. Conselheiros e psicólogos inundaram o distrito escolar em poucas horas, oferecendo apoio para alunos, professores e funcionários em situações de trauma. Crianças que antes viam a escola como um lugar de diversão e amizade agora se viam lutando contra pesadelos. Medos repentinos e perguntas que não conseguiam responder. Muitos perguntavam por que alguém levaria uma arma para uma escola. Por que alguém iria querer machucar crianças inocentes? Essas eram perguntas que os adultos tinham dificuldade para explicar. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, o povo de Springfield se uniu. Centros comunitários abriram suas portas para aconselhamento gratuito. Voluntários se inscreveram em massa para fornecer lanches reconfortantes e espaços seguros para as famílias. Empresas locais doaram suprimentos. Igrejas realizaram vigílias de oração. Shadow, o pastor alemão aposentado que se tornou um herói, tornou-se um símbolo de esperança e proteção. Sua história se espalhou rapidamente, um farol que lembrava a todos que a coragem pode vir de muitas formas, até mesmo patas e um rabo abanando. Mia Thompson, dona de Shadow e policial de longa data, compartilhou sua história com o mundo. Shadow é mais do que um cachorro, disse ela em uma entrevista emocionante a uma emissora de notícias local. Ele é família, e naquele dia ele nos lembrou o que significa proteger o que você ama. Na sala de aula 3B, a senhora Lane enxugou as lágrimas dos olhos enquanto falava sobre aprovação. As crianças estavam assustadas, mas eram corajosas, disse ela. Elas permaneceram calmas sob pressão. Acho que a coragem de Shadow inspirou a todos nós. Mesmo que não o víssemos dentro da escola. Alunos que estavam escondidos debaixo das carteiras descreveram o confinamento repentino com uma mistura de medo e admiração. Emily, de 9 anos, lembrou-se de que estava com muito medo. Mas então ouvi latidos. Acho que era um cachorro. Isso me fez sentir segura. A presença de Shadow teve um efeito quase invisível, mas poderoso, um protetor silencioso que transformou o pânico em esperança. Mas nem todas as feridas eram visíveis. Mia realmente lutou contra tudo isso. O que ela chamou de peso do momento. O retorno de Shadow à ação salvou vidas, mas o trauma do incidente também deixou uma marca nela. Você sempre se prepara para o pior. Foi o que ela disse, mas nada nos prepara para ouvir o medo na voz de uma criança. O próprio Shadow mostrou sinais de estresse após o evento. Antes calmo e estável, ele ocasionalmente se encolhia com barulhos altos e se refugiava em cantos silenciosos da casa. O cachorro que passou anos na linha de frente agora enfrentava um novo tipo de batalha, as cicatrizes emocionais do trauma. A veterinária Dra. Lauren Mills explicou: animais envolvidos em incidentes traumáticos podem sentir ansiedade muito parecida com os humanos. É importante dar a eles tempo, paciência e cuidado para se recuperarem.
A história de Shadow gerou um debate mais amplo em todo o país sobre o papel crucial das unidades policiais K9 e dos cães de serviço aposentados nas comunidades. Muitas agências começaram a reexaminar como os cães aposentados poderiam continuar a servir, seja por meio de visitas de terapia de engajamento comunitário ou funções de resposta a emergências. Especialistas destacaram como os K9S treinados salvaram inúmeras vidas em emergências. Da detecção de explosivos à subjugação de suspeitos, sua lealdade e instintos são incomparáveis. A intervenção heróica de Shadow se tornou um estudo de caso em programas de treinamento, enfatizando como a experiência e o vínculo entre o adestrador e o cão podem significar a diferença entre a vida e a morte. Em resposta à ameaça de tiroteio, o Distrito Escolar de Springfield agiu rapidamente para melhorar a segurança. Câmeras de segurança adicionais foram instaladas. Novos exercícios de confinamento tornaram-se mais frequentes e realistas. Oficiais de recursos escolares receberam treinamento especializado para lidar com ameaças armadas. Os pais formaram comitês exigindo melhor comunicação e transparência das escolas e das autoridades policiais. O homem que tentou o ataque foi preso e acusado de vários crimes, incluindo tentativa de agressão à mão armada em uma escola. Seus motivos e antecedentes foram investigados exaustivamente, revelando sinais preocupantes que haviam sido ignorados. Shadow era mais do que apenas um cão que impediu uma tragédia. Ele era um símbolo de resiliência, coragem e do extraordinário vínculo entre humanos e animais. Sua história inspirou livros, documentários e até mesmo uma campanha de arrecadação de fundos para apoiar oficiais K9 aposentados. Em uma cidade marcada para sempre por aquela manhã fatídica, a memória da bravura de Shadow continua a brilhar como um lembrete de que os heróis vêm em muitas formas, alguns com 4 patas, um rabo abanando e um coração maior do que a maioria. Reflexão final. Enquanto o sol se punha sobre Springfield, as ruas lentamente retornavam ao seu ritmo pacífico. As crianças riram mais uma vez nos playgrounds. Os professores retomaram suas aulas. A vida seguiu em frente. Mas as lições aprendidas naquele março nunca foram esquecidas. Porque às vezes, e então, o maior herói não é aquele com um distintivo ou uma arma, é o companheiro leal que fica silenciosamente ao seu lado, pronto para protegê-lo quando mais importa. Shadow era esse herói, e sua história será contada para as gerações futuras. Antes de Shadow se tornar o herói da escola primária de Springfield, ele foi forjado por anos de rigoroso treinamento, disciplina e um vínculo que apenas um cão policial e seu treinador poderiam entender. Para realmente apreciar a incrível coragem que Shadow demonstrou naquela manhã fatídica, é importante relembrar a jornada que o transformou em um guardião diferente de qualquer outro. De filhote a protetor, a história de Shadow começou como um jovem filhote de pastor alemão nascido em um renomado programa de criação de cães policiais em Kansas City. Selecionado por sua inteligência, instintos fortes e comportamento calmo, Shadow estava destinado a uma vida de serviço. Com apenas 8 semanas de idade, ele foi enviado para a Academia de Treinamento K9 do Departamento de Polícia de Springfield, onde sua futura adestradora, a policial Mia Thompson, o conheceu. Foi uma combinação instantânea e inquebrável. A policial Thompson se lembra: desde o primeiro dia, Shadow teve presença. Ele estava ansioso para aprender, mas também incrivelmente focado. Eu sabia que ele seria um ótimo parceiro. O treinamento rigoroso. O treinamento de Shadow foi intenso e abrangente. Ele aprendeu tudo, desde obediência e rastreamento até apreensão e detecção de narcóticos. Cada lição foi construída sobre a anterior, projetada para aprimorar suas habilidades naturais em habilidades de salvar vidas. Mia e Shadow treinaram juntos por horas diariamente, construindo não apenas habilidades, mas confiança. O vínculo entre adestrador e cão é fundamental, uma linguagem silenciosa de olhares, gestos e instintos que pode salvar vidas em frações de segundos. A conexão profunda. Mia frequentemente descrevia Shadow não apenas como um parceiro, mas como um membro de sua família. O vínculo que eles compartilhavam era profundo e emocional.
Havia noites em que eu chegava em casa exausta do trabalho e Shadow estava lá pronto para me confortar, disse Mia. Nós nos conhecíamos tão bem que ele conseguia sentir quando eu estava chateada ou em perigo. A aposentadoria de Shadow não acabou com a conexão deles. Quando Mia o trouxe para casa, o vínculo deles ficou ainda mais forte. Mas mesmo na aposentadoria, os instintos de Shadow nunca diminuíram. A manhã do incidente na manhã de 14 de março de 2024, Shadow não era mais um K9 em serviço ativo, mas o treinamento e o vínculo estavam arraigados nele. Quando a policial Mia sentiu o perigo e Shadow de repente ficou alerta. Foi como se os anos de parceria e treinamento o estivessem chamando de volta ao dever. Os instintos de Shadow entraram em ação no momento em que ele sentiu o homem armado se aproximando da escola primária de Springfield. Seu latido agudo, a postura alerta e a corrida rápida para interceptar não eram apenas reações, eram o produto de milhares de horas de preparação e amor. O momento da verdade, quando Shadow investiu contra o intruso perto do parquinho, não era apenas um cachorro protegendo um estranho. Era um parceiro protegendo sua família, as crianças, os professores e a comunidade para a qual fora criado para servir. Sua mordida precisa no braço do homem o impediu de sacar a arma. Seu aperto implacável e rosnados ferozes garantiram segundos preciosos para a chegada do reforço. A multidão de alunos e professores que assistiam por trás de portas trancadas viu apenas o resultado: a polícia algemando o suspeito. Os rostos aliviados do cão heróico em pé. Mas aquele momento foi o ápice de anos de trabalho árduo, dedicação e um vínculo humano-animal inquebrável. A ciência da bravura K9. Especialistas em comportamento canino enfatizam que a capacidade de um cão de agir em situações perigosas vem tanto da genética quanto do treinamento. Pastores alemães como Shadow foram criados para características como coragem, lealdade e inteligência. O treinamento reforça esses instintos e ensina a agressão controlada quando e como agir para proteger vidas sem danos desnecessários. Shadow exemplificou esse equilíbrio perfeitamente, feroz, mas controlado, agressivo apenas quando necessário e sempre leal ao seu treinador e à comunidade. Reações da comunidade e dos policiais. O Departamento de Polícia realizou uma coletiva de imprensa onde a história de Mia e Shadow foi compartilhada em detalhes. O chefe de polícia Reynolds elogiou as ações de Shadow, chamando-as de um dos melhores exemplos de bravura e treinamento K9 que já vi. Colegas ecoaram o sentimento que muitos inspiraram pelo fato de que, até mesmo um cão aposentado ainda pode fazer tanta diferença. Moradores locais expressaram gratidão não apenas por Shadow, mas também pelas muitas unidades K9 que atendem suas comunidades diariamente. Lições aprendidas. O ato heróico de Shadow levou a uma compreensão mais profunda em Springfield sobre o valor dos programas K9. A cidade se comprometeu a aumentar o financiamento para treinamento, expandiu o apoio aos K9 aposentados e melhorou o alcance da comunidade para educar as pessoas sobre o papel vital que esses animais desempenham. As escolas começaram a colaborar com as unidades K9 para programas educacionais que ensinam crianças sobre segurança, respeito pelos animais e a importância das parcerias com a aplicação da lei. O legado de Shadow continua vivo. A coragem e a dedicação de Shadow criaram ondas muito além de Springfield. Sua história inspirou academias de treinamento em todo o país, lembrando aos treinadores e policiais que o vínculo com seus parceiros K9 é um compromisso para a vida toda. Mesmo aposentados, esses cães continuam a proteger e servir, seja nas ruas ou nos corações das comunidades que salvaram. Mia e Shadow se tornaram símbolos de resiliência, trabalho em equipe e amor, um lembrete de que os verdadeiros heróis vêm em todas as formas, tamanhos e espécies. Considerações finais. Ao pôr do sol em Springfield, Shadow descansou em paz, sabendo que havia cumprido seu propósito mais uma vez. Sua história continua sendo um testemunho do poder do treinamento de lealdade e do coração, uma história que inspirará as gerações futuras. A crise havia passado, mas os ecos daquela manhã aterrorizante na escola primária de Springfield estavam longe de terminar. A história de Shadow, o pastor alemão aposentado que salvou dezenas de crianças de um atirador,
Conquistou corações em todo o Missouri, nos Estados Unidos e até no mundo todo. Mas, para o povo de Springfield, o verdadeiro impacto estava apenas começando. Cura da comunidade. Nos dias que se seguiram ao incidente, a comunidade unida de Springfield se uniu de maneiras que ressaltaram o poder da unidade e da resiliência. Os pais confortaram seus filhos ainda abalados, mas seguros. Os professores realizaram sessões de aconselhamento em grupo, ajudando os alunos a processar o trauma. Os centros comunitários das igrejas locais e a própria escola abriram suas portas para eventos de cura. As crianças fizeram cartões e desenhos para Shadow e a policial Mia Thompson celebrando sua bravura. Shadow se torna um símbolo de esperança. Shadow era mais do que um cachorro, ele era um símbolo de esperança e coragem. Sua imagem apareceu em murais no centro da cidade, destaque em assembleias escolares, e foi até adotado como mascote não oficial da unidade K9 do Departamento de Polícia de Springfield. A hashtag Shadow the Hero virou tendência nas mídias sociais e vídeos da história de Shadow conquistaram milhões de visualizações em plataformas como YouTube, Facebook e Instagram. A história repercutiu porque era real, um verdadeiro exemplo de como animais e humanos podem trabalhar juntos para proteger e salvar vidas. Reconhecimento e prêmios. Autoridades de Springfield organizaram uma cerimônia especial na prefeitura. O prefeito concedeu pessoalmente a Shadow e a policial Thompson a medalha de valor por seus esforços heróicos. A mídia local e nacional cobriu o evento extensivamente. O herói K9 Shadow é homenageado por ações de salvamento. Cão policial aposentado se torna lenda no Missouri. Guardião canino de Springfield, uma história real de bravura. Mia, humilde e emocionada, disse que Shadow não pensou duas vezes. Ele apenas fez o que foi treinado para fazer e o que sempre fez para proteger. Impacto nas políticas de segurança escolar. O incidente desencadeou discussões urgentes sobre a segurança escolar em Springfield e além. O distrito escolar implementou protocolos de segurança atualizados, incluindo procedimentos de bloqueio aprimorados, melhores sistemas de comunicação e maior presença de pessoal de segurança treinado. Muitas escolas em todo o país usaram o incidente como um estudo de caso para revisar e aprimorar sua própria preparação para emergências. A conscientização e o financiamento do programa K9 aumentam. A história de Shadows também destacou a importância de programas K9 bem financiados. Os departamentos de polícia em todo o país viram um aumento nas doações e subsídios destinados ao treinamento e cuidado de oficiais K9. As comunidades reconheceram que esses cães não apenas auxiliam na apreensão de criminosos, mas também podem ser cruciais na prevenção de tragédias. Nova missão de Mia e Shadows. Após o incidente, a policial Mia e Shadow começaram a visitar escolas e eventos comunitários para compartilhar sua história, educar as crianças sobre segurança e promover o respeito pelos animais de serviço. Suas aparições se tornaram um farol de inspiração, ensinando às gerações mais jovens os valores de coragem, lealdade e trabalho em equipe. O preço emocional e a recuperação. Até mesmo os heróis precisam de tempo para se curar. Mia falou abertamente sobre o preço emocional que o evento teve sobre ela e Shadow. Embora Shadow fosse um K9 experiente, o estresse daquele dia o sobrecarregou, exigindo cuidados veterinários especiais e descanso. Mia enfatizou a importância da saúde mental tanto para os adestradores quanto para os K9s. Defendeu recursos para apoiar aqueles que enfrentam situações traumáticas no cumprimento do dever. Uma comunidade transformada para sempre. Springfield emergiu do incidente mais forte e unida. A história da tentativa fracassada do atirador e a intervenção de Shadow se tornaram um momento decisivos na história da cidade. Os pais sentiram uma confiança renovada na polícia local. As crianças se sentiram mais seguras e uma nova geração aprendeu sobre bravura por meio da história de um cão leal e seu adestrador. Inspiração global. O heroísmo de Shadow cruzou fronteiras, inspirando comunidades em todo o mundo a reconhecer o valor das unidades K9 e os laços inquebráveis que elas formam com seus adestradores. Academias de treinamento na Europa, Ásia e Austrália entraram em contato com o Departamento de Polícia de Springfield para aprender com a experiência de Mia e Shadow,
na esperança de replicar seu sucesso em manter escolas e comunidades seguras. Palavras finais. A história de Shadow é mais do que uma história de bravura, é um testemunho da extraordinária conexão entre humanos e animais. O poder da preparação e o impacto que um ato de coragem pode ter em toda uma comunidade. Springfield continua a se curar e crescer. O legado de Shadow e da oficial Mia Thompson serve como um lembrete constante. Heróis vêm em muitas formas e, às vezes, vêm com 4 patas e um rabo abanando. Springfield, Missouri, já havia começado a se curar dos eventos traumáticos de 14 de março de 2024, mas o legado deixado por Shadow, o herói K9 aposentado, continuou a crescer, tocando vidas muito além dos limites da cidade. A história de Shadow não foi apenas sobre um momento de bravura. Foi sobre criar mudanças duradouras, inspirar comunidades e moldar um futuro onde segurança e coragem andam de mãos dadas. O nascimento da Fundação Shadow K9. Shadow pode ter salvado Springfield, mas sua história, sua coragem, pode salvar a próxima escola também, mas somente se um número suficiente de pessoas a ouvir. Somente se todos nós escolhermos lembrar e agir. Então, por favor, se esta história o comoveu, ajude-nos a divulgá-la. Inscreva-se para mais histórias de coragem e esperança. Compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Comente abaixo, o que a bravura de Shadow significa para você? Como podemos ser um pouco mais como Shadow? E vamos celebrar os heróis de 2 e 4 patas que tornam o nosso mundo mais seguro. Obrigado por assistir.